Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. O Sapa Justa é um podcast feito por uma mulher lésbica para todo mundo ouvir. Sempre bom pontuar. E hoje vamos falar aqui de várias coisas, né? É sempre bom para uma produção de conteúdo quando o seu Reels bomba, né? Com algum vídeo que você coloca nas redes sociais bombas. Mas vem com algumas consequências. Falando de um relato pessoal, eu particularmente não acho as redes sociais um bom espaço de diálogo. Não só eu, né? Várias pessoas não acham, mas vou falar aqui do meu ponto de vista. Muitas das vezes eu sinto como se estivesse rolando uma apresentação, alguém passasse e gritasse. Eu digo isso porque me lembra uma situação que eu já vivi. Eu estava numa palestra de empreendedorismo LGBT. Uma senhora entrou no meio da palestra, eu acho que era gratuita, inclusive, e começou a falar sobre Deus, falou que Deus amava a gente, mas tudo num tom de busquem a salvação, vocês que são LGBTs. E ela pegou, falou tudo que ela achava que tinha que falar e saiu. Na cabeça dela, ela tinha a detenção de toda a verdade, foi ali impor essa verdade, sem intenção nenhuma de diálogo. Apenas imposições das suas verdades, deixando o ambiente logo depois. Eu tenho essa sensação, às vezes, na rede social. Acho que é um pouco dessa dinâmica. Mas, quando o assunto é divulgar o podcast, eu tenho que usar as redes sociais. É o caminho que a gente tem hoje em dia. É muito por ali. Muitas pessoas conheceram o podcast pelas redes sociais. Acho que a maioria, inclusive. Mas eu não gosto, porque dá uma margem muito limitada do que a gente pode conversar, além do que a gente já conversa aqui. Até o podcast também. Ele não consegue abranger tudo, até na conversa que eu tenho com outras pessoas, mas eu tento deixar bem claro que a gente está falando sobre vivências, sobre experiências, e não ditando aqui normas, regras e posições, e apenas gritando no meio de um lugar e saindo. Mas é fato que acaba atraindo mais pessoas para escutar o podcast, que vão além do trecho divulgado ali nas redes sociais. Ela fala, não, realmente achei esse ponto interessante, leva a pessoa a escutar o podcast completo, e se ela achar que faz sentido, continuar escutando Sapa Justa. Na verdade, estou explicando isso tudo no começo para falar que hoje é o episódio de Comentando os Comentários. E a gente vai falar sobre os comentários, sobre as conversas que foram geradas a partir do nosso último episódio, o Desconstruindo Estereótipos de Lésbicas de SFEM, com a Chalinska e a Ana Clara. Essa foi uma ideia, inclusive, da nossa estimada editora Nara Lívia. E vamos aqui com o termo mais comentado sobre esse episódio. O que é desfém? Eu acho que esse é um questionamento que gerou para algumas pessoas. Teve muita gente que me respondeu falando, escutei o episódio, conheci esse termo, que eu acho legal. Mas, como eu deixei só alguns trechos nas redes sociais, muitas pessoas ficaram com essa dúvida. Até achei legal que uma das pessoas que ficou com dúvida escutou o podcast, voltou lá e falou, entendi, que legal e tal. As convidadas, no meu ponto de vista, deram uma boa explicação para contextualizar as falas delas dentro do assunto que a gente ia tratar. Explicaram muito bem o que era desfém, meu ponto de vista. Mas eu sei que é um termo que nem todo mundo concorda em usar. E tá tudo certo, tá tudo ok, porque é positivo a gente não concordar em tudo. Se você estiver num grupo que as pessoas estão concordando em absoluto, é seita, né? Vira comportamento de seita. Acho que eu já pontuei isso aqui. Mas é bom de se questionar, né? Mas desfém é como a sociedade me lê, é como eu me enxergo. Desfém pode ter cabelo longo, ou se tiver cabelo longo já vira sapadrão. Eu acho que tudo meio que vai se perdendo. Definir é limitar, a gente sabe disso. E até por isso que, mesmo tendo um podcast desde 2020, eu nunca quis falar muito sobre esses conceitos, como se fosse um glossário. Eu não me acho nem um pouco acadêmica nesse ponto e também não me enxergo muito nessas categorias. É tipo assim, eu, Letícia, não me enxergo dentro dessas categorias. Eu acho que às vezes é abordado até nas redes sociais de uma forma meio de rivalidade ou pejorativa, eu não sei muito bem. Que ponto a gente poderia construir falando isso de uma forma como se fosse um glossário, né, que algumas pessoas fazem. Eu já vi na minha vida o trato das pessoas comigo mudando de acordo de como eu me apresentava. E assim, coisas bem pequenas. Eu comentei lá, se meu cabelo estiver preso, o fato de eu ter engordado, emagrecido, as pessoas me leem como mais pro lado mais de desfém ou mais feminilizada, cabelo todo raspado ou não, cabelo preso, enfim. Mas eu, em específico, não me encontro nos termos em sua plenitude. O que é cara de sapatão? O que é cara de hétero? Alguém perguntou lá no grupo de Telegram. Eu respondi que deve ser uma cara de sofrida, né? Porque tadinha das minhas amigas héteros. Tô brincando, eu sou aliado das minhas amigas héteros. Falando nisso, uma das participantes lá do Telegram, que entrou até por conta do último episódio, eu imagino, que é a Meissa, ela levantou alguns pontos muito interessantes e eu vou ler aqui. Então,
Para mim não faz muito sentido essa divisão, fem, desfem, pois somos todas marginais. É uma invenção de corpo, de relação, de amor, de posições, pois somos lésbicas todas. Deixo aqui a reflexão, ninguém se veste para agradar o patriarcado. A ideia é que a gente não concorre entre mulheres em privilégio do homem, e sim que a gente faça uma grande rede de afeto e apoio entre as mulheres. Entonações à parte de como eu li aqui, eu acho que essa fala dela me abraça muito e é um debate, sim, interessante, faz sentido. Mas eu confesso que sinto dificuldade de falar sobre vivências diversas sem usar termos que, de certa forma, limitam. Inclusive, se alguém souber como, por favor, mande sugestões, elucide nossas cabeças, porque até então eu não sei uma resposta definitiva sobre isso. E eu digo isso porque, como que a gente vai falar, por exemplo, da violência que a Ana comentou no episódio, que ela pode sofrer sendo lésbica, negra e desfém? Quando ela lida por pessoas racistas, ela pode acabar sofrendo uma violência de um policial. Isso não acontece com todas as lésbicas. Tem ali uma segmentação específica para isso acontecer com ela. E se a gente fala isso num podcast, por exemplo, sem usar palavras, como é que a gente vai poder descrever essa situação? A super feminilizada, né, vamos colocar aspas aqui, dentro do padrão que a sociedade espera que ela apresente, ela sofre, em sua maioria, violência com foco na sexualização, o abuso mesmo, sexual. A desfém sofre, em sua maioria, violência física. Isso a gente pode dizer que são fatos, né? A gente vê aí com relatos, com tudo que acontece, a gente consegue acompanhar isso. Por isso que eu acho que os termos são ferramentas em diversos momentos. Mas ela complementou lá no grupo de Telegram. Eu entendo que as categorizações, 20 anos atrás, se dizia lady, caminhoneira, dyke, butch, mas eu sinto que os rótulos não contemplam a complexidade das invenções. Isso aí eu concordo. Não contemplam a complexidade das invenções de si. Não, acho que ninguém é uma coisa só o tempo todo. E talvez tenha uma leitura equivocada de que essa fem corresponda aos comportamentos femininos, o que é uma reprodução da normatividade. Que a gente tá fora de cara. Que ela fala que, né, tipo, a gente sendo lésbica, a gente já tá fora disso, a gente não vai contemplar isso. A aparência não tem a ver com a personalidade nem comportamento. A gente fala isso no podcast também. É só uma invenção com o corpo, com uma expressão, o humor daquele dia, uma grande brincadeira. Ela fala que ela acha Acho legal sair dos rótulos, ver além das aparências, deixar de ser. Tem dia que eu uso camisa, tem dia que eu uso vestido, uso gravata. Mas muita gente me lê equivocadamente como homem, como desfém. Aí tem mais a ver com a referência da pessoa e não com a minha. Eu acho que é isso que você fala no podcast. Eu acho que ela comenta da parte que eu falo que o meio termo, não sei o quê. Nada quer dizer nada. Ser lésbica não tá na referência de gênero heterossexuais. A gente navega tudo, pode inventar tudo, qualquer coisa. Putz, eu concordo demais com isso. Eu fico até meio sem palavras, porque eu acho que o que ela colocou aqui é muito do que a gente tentou comentar lá em alguns pontos, da gente separar o que é ser lésbica, do que como se apresenta, do que reproduzir algumas coisas da heterossexualidade, né? Mas eu acho coeso, eu acho que faz sentido, mas eu ainda não consigo responder a questão inicial que eu levantei ali, né? Como é que a gente vai usar termos sem limitar e como a gente não vai se limitar sem usar os termos? Essa é a questão. Eu não sei responder ainda. Eu acho que é bom para a gente pensar. Se alguém tiver aí, estou aberta a escutar. Eu vou deixar uma citação aqui do Boaventura de Souza que a minha mãe sempre comenta. Eu acho que faz sentido aqui. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Eu acho que é meio que por aí. Não resume tudo, mas eu acho que é um pouco. Mas agora vamos lá. Mais comentários do Reels, né? Bom lembrar aqui, né, pra quem não viu o Reels e não escutou o último episódio. Aliás, eu acho que faz sentido escutar o último episódio, porque esse episódio aqui vai fazer sentido só pra quem escutou o último. Eu acho, né? O último Reels é um trecho da Chalinska que ela comenta que quando ela era adolescente passou se vangloriando de quantas mulheres ela pegava, mas que hoje em dia ela enxerga que era muito espelhando em comportamentos de macho escroto. Aí, claro que tem que ter um comentário de homem cis, possivelmente hétero. Importante. Eu vou responder aqui porque eu não respondo esse tipo de comentário nas redes sociais. Pelo menos eu tento não responder, porque eu não quero dar atenção. Mas aqui eu vou comentar mais para desopilar a minha raiva desse tipo de comentário que me dá. E esse homem comentou aqui, né? Mas permitimos apenas que mulheres possam errar dessa forma ou daremos chance também para os homens? Pois errar é humano e a pegação é um instinto natural dos jovens em busca de parceiros. Ora, tenha santa paciência. Ai, gente, certa coisa que, né? Não daremos chance para o homem errar. Se tem uma coisa que o homem cis, né, é 500 chances de errar e nada acontecer com ele. Para mim é muita falta de trazer a responsabilidade para si. E o maledito teve a audácia de vir num conteúdo que não é sobre ele
comentar isso. Cara, a gente tá falando sobre mulheres se relacionando com mulheres. Sai. Que acha que tem que fazer parte de tudo. É a síndrome de tudo é sobre mim, eu faço parte de tudo, né? É tudo sobre eles. Não tem como não, a narrativa não tá voltada pra eles. Aí um outro homem comentou, esse um pouco menos autocentrado. Ele comentou assim: concordo e discordo. Todos nós temos uma fase da vida propícia a termos ou desejarmos vários parceiros. Só que com o tempo, aprendemos a cultivar nossas relações e valorizar mais as pessoas. Homens fazem desse comportamento o palanque para os outros homens baterem palma. Eu acho que tem a fase que é a adolescência, a gente é mais assim, a gente não sabe ter muito responsabilidade, talvez, nem com a gente, nem com o outro. Mas ainda não é meio que sobre isso que a gente tá falando, né? Eu senti e teve muito maus entendidos nesse ponto. Eu concordo com ele na parte que homens fazem disso um palanque para se vangloriar. É meio disso que a Chalinska comenta no episódio. Mas a gente não tá botando problema em pegar todo mundo. Não é esse ponto. Eu vou comentar mais sobre isso com outros comentários de algumas mulheres que também falaram sobre isso. Teve uma que também comentou. Eu saí do armário bem tardiamente, 30 anos na cara. E não é tardiamente não, tá? Tá tudo bem. A gente sofre aí a heterossexualidade compulsória, mas enfim, não é esse ponto que eu ia comentar. Aí ela fala: e agora eu tenho a vontade de passar o rodo. Mas assim, eu não quero machucar ninguém. Só queria me explorar, viver vários ângulos, com várias pessoas. E sentir um pouco disso na sua fala, talvez. Acho que ela isso sobre a fala da Chalinska. Mais uma vez, esse trecho não é uma ode ao puritanismo. Beijem, peguem as pessoas. O ponto é só sobre não tratar nenhuma mulher como objeto. Tem um abismo de diferença gigante aí. Sem culpa cristã. Vamos viver tudo que há para viver. Não tem disso, não é esse ponto. Eu falei com ela, eu até comentei, respondi essa, não tem problema nenhum pegar várias pessoas. O ponto é só tratar bem. É isso, não é tratar a mulher como objeto, são coisas extremamente diferentes. Uma outra também comentou esse ponto. Mas ser pegadora não necessariamente significa ser escrota. Basta saber comunicar seus sentimentos e escolhas para a pessoa. E isso é o que os homens cis não querem fazer para não ter que assumir seus BO. Pronto, isso. Esse é o ponto. Eu sei que trecho na internet não fala tudo que a gente falou no episódio, mas esse é o ponto, maravilha. O Rios ali é um recorte, né? Ele vai dar margem para as pessoas entenderem o que as pessoas podem ter pegado só essa parte de condenar ali a questão de pegadora, mas não é isso. A gente está criticando, tanto no trecho ali, tanto no episódio completo, esse comportamento heterossexual normativo de se vangloriar em cima de pegar outras mulheres, de tratar como conquista, como glória, como medalha, para mostrar isso para as outras pessoas, para alimentar o seu ego. Não só a sua vontade de ficar, não tipo, ai que gostosinho, isso aí a gente tá de boa, sabe? Isso aí é isso mesmo. Inclusive, seria hipocrisia minha, né? Falar isso. Porque quando não estava num relacionamento monogâmico, que é o meu atual, eu também pegava e tal. Eu acho que não. Inclusive, a gente tá falando sobre comportamentos que a gente teve, tem, não tem mais. Não quer dizer condenar ninguém, não. Mas a gente não quer tratar as outras mulheres de forma péssima, como muitos homens cis fazem. É isso. O ponto é esse. Não tratar outras mulheres como muitos homens cis fazem. Era esse o ponto que a gente estava na conversa ali. E até linkando um pouco com isso, um outro ponto que foi levantado lá no Telegram é que falta uma referência na mídia, né? Isso aí falta em várias coisas, né? Porque a gente só é cancelado aí. Mas falta uma referência na mídia de uma mulher que beija várias, que pega várias, sem ser uma escrotona. Porque isso dá pra fazer, galera. Dá pra pegar geral sem ser escrota. É isso que a gente fica pensando, que às vezes falta uma referência aí na mídia pra gente acompanhar. Eu, pelo menos, ainda não assisti. Se vocês tiverem indicações, tô aceitando. A pessoa beija todo mundo, é tranquilona, respeita a galera, não trata as mulheres como objeto. É só isso. Simples. Inclusive, uma coisa que eu pensei outro dia, quando eu tinha uns 18 anos, assim, eu tinha acabado de me entender como lésbica. Eu amava um clipe do The Project que chama Smack My Bitch Up. O clipe é basicamente o dia de uma pessoa muito loucona, filmada em primeira pessoa, e resumo bem enxuto assim, e essa pessoa fica bem drogada, bem doida, arruma briga, assedia pessoas, entra na boate, assedia mulheres, né? E fica assim, completamente despirocada da cabeça, completamente doido da cabeça. E a graça do clipe na época, pelo que eu me lembro, no final é que mostrava um reflexo, assim, bem no espelho distante, assim, que quem tava fazendo essas doideiras que são muito associadas, né, a homem era uma mulher. Aí você assiste o clipe todo achando que é um homem, você tá vendo em primeira pessoa o dia doidíssimo de um homem, pelo menos na época você assumia isso, e aí é uma mulher.
E hoje em dia eu vejo esse clipe, eu fico assim, por que diabos que eu achava isso legal? Tá reproduzindo as coisas mais toscas que o homem cis faz, inclusive assediar mulheres, porque, pelo que eu me lembro, tem essa parte que ela entra na boate e fica muito bêbada, sai passando, puxando as mulheres lá, arruma briga, dá soco nos outros, enfim. E aí me lembrou isso, o ponto da nossa discussão, é refletir sobre essa reprodução de comportamentos tóxicos, e não sobre quantidade, porque, né, tô sendo repetitivo aqui, mas achei importante. Mas vamos lá para mais um dos comentários. Teve um comentário também no Reels que foi assim: todas as mulheres que me envolvi que performavam o masculino era desse jeito. Isso é como tá escrito na resposta lá do Instagram. E assim, não, gente, o caminho da conversa não é para generalizar. Mas esse comentário, eu até respondi lá também. Eu convidei ela a escutar o podcast completo. Foi até bem receptiva em escutar, então achei legal, né? Porque as convidadas do episódio, elas levantam pontuação super relevantes desse tipo de comportamento e é um comportamento que afeta todas as mulheres. As nossas experiências individuais, elas não podem ser motivos para generalizar, tipo, tudo. Não é legal, porque exatamente esse é o outro ponto que as meninas tratam lá. Quando você vai pensar, não faz sentido. Se eu me relacionei com uma mulher que performava de um jeito, parecia de um jeito, eu vou falar que todas performam assim? Não acho legal, porque, inclusive, muitas mulheres que, na aparência, digamos assim, estão dentro da feminilidade esperada pela sociedade, podem ser muito machistas. Inclusive, já passei por essas situações de conviver, de ver gente reproduzindo coisas absurdamente machistas, reproduzindo, né, atitudes machistas que não eram desfém. Então, eu vou falar, então, toda mulher que, sei lá, é loura, que eu conheci, performava assim e tal, me tratou desse jeito. São generalizações que a gente acaba vendo que não levam a lugar nenhum. Isso acaba gerando uma violência para essas pessoas que já estão, de certa forma, sofrendo vários tipos de violência. Então, eu acho que é isso que as meninas falam lá no episódio. É por você ter uma experiência e reproduzir, esperar que uma desfém age dessa forma, você começa a impor isso nela. Não vamos generalizar, não. Mas eu acho que ela comentou isso. Eu não achei que foi legal o jeito que ela comentou. Mas ela se mostrou bem receptiva a tentar ouvir o ponto que a gente levantou no podcast, que é muito importante. Esse tipo de comportamento afeta todas as mulheres que se relacionam com outras mulheres, independente de como elas são lindas, como elas se apresentam. Vamos ler mais um comentário aqui. Muito bacana reconhecer que era, mas agora não condiz mais. Reconhecer nossos erros já é uma grande parte da nossa evolução. Sendo homem, mulher, hétero, gay, podemos dizer que ter responsabilidade afetiva é isso, né? É meio conteúdo. Cara, esse é o ponto. O que eu acho muito legal é que, principalmente nessa fala da Charlinska lá, que ela falou, cara, eu já fui assim, hoje em dia não faz sentido, isso é bom da gente falar. Já dividi algumas coisas aqui com vocês também, que eu tinha comportamentos que não eram legais, que a gente não nasce sabendo as coisas, a gente é introduzida numa sociedade bem complexa e bem preconceituosa em todos os aspectos. Não que eu acho que isso justifique, mas eu acho que é bom a gente reconhecer nosso erro, sem ficar num pedestal de imposições. Olha, você tem que pensar dessa forma, porque eu já entendi que é dessa forma. Cara, a gente tem que ser guiado, sim, pelo respeito, a gente tem que ser guiado muito por esses motivos. Mas reconhecer o que a gente já fez é muito produtivo para a gente evoluir e também se outras pessoas conseguirem ouvir isso e de alguma forma ajudar essa desconstrução do que ela está vivendo, eu acho que é essencial. Eu vou ler mais um dos comentários do que eu gostei muito. Muito foda esse áudio, eu cresci num ambiente hipermachista. Meu irmão, quando se assumiu, ouviu que você pode ser gay, mas não viadinho que fala mole, ou tem que se comportar como homem. Eu tive uma época da adolescência desfém e eu exalava comportamentos machistas. E quando eu entendi e percebi isso, vi o quanto a sociedade era homofóbica. Eu me sentia forçada a ser feminina e ter relacionamentos heteroafetivos, com vergonha da minha bissexualidade. Somos uma desconstrução. Lutamos para isso e precisamos ver que não estamos só. E estamos no caminho certo. Muito legal esse comentário, viu? Porque traz uma camada... Eu acho que não foi um comentário, né? Foi uma partilha que ela dividiu com a gente ali. E eu acho que traz vários pontos aqui. O caminho, eu acho interessante. Inclusive, não vou falar o nome aqui, porque eu não tô falando o nome de ninguém nos comentários. Mas vou mandar um inbox lá pra ela, porque eu achei que a história dela pode ser interessante de contar aqui. O que vocês acham? Inclusive, ela traz a fala de uma bi-desfém, que a galera acha que não existe. Acho que cabe mais um episódio aí, o que vocês acham? E tem os comentários mais engraçados, né? Porque no fundo do Reels que a gente colocou lá pra divulgar, a Nara tá colocando umas coisas de bolo. E era um vídeo viciante de um bolo crescendo lá. E mais no sentido de prender a atenção do usuário que tá passando ali e consumir o conteúdo, né? Aí teve vários comentários, inclusive, que vontade de comer bolo, que eu achei bem engraçado.
Aí teve uma que comentou assim, ó. Que estratégia boa de prender o usuário. Eu tô presa nesse vídeo vendo esse bolo crescer, sendo que automaticamente é impossível não prestar atenção no assunto. Por sinal, que é muito bom. Legal, né? Objetivo concluído, hein, Nara? Mas aí teve uma que comentou abaixo. Já eu fiquei agoniada. Eu achei que seria interessante fechar com esse comentário pra gente ver que até um bolo crescendo, um vídeo de bolo crescendo, que deveria ser relaxante, viciante, tem quem discorde. Tem quem fale que ficou agoniada, mas ouviu tudo, né? Mas que não gostou do vídeo. E é isso, né, gente? É divergência, sim, mas não desrespeitos. É isso, pessoal. Eu achei que a repercussão desse episódio, tanto nas redes sociais quanto num grupo de Telegram, se fez necessário um episódio solo pontuando algumas coisas. Mas eu acho que é um assunto que abre uma margem, abre muitas conversas, abre muitas coisas para o diálogo. E um tema que não se limita a tudo isso que eu já falei aqui, não. As poucas coisas que eu falei aqui, porque não é tudo isso, não. Tá bem no raso ainda a conversa que a gente está iniciando, mas a gente pontuou várias coisas interessantes. O que vocês acham? Mandem sugestão sobre esse tema, sobre outros temas, sobre as coisas que eu comentei aqui e que coisas que vocês gostariam mais de ouvir aqui no Sapa Justa. Mas, por gentileza, se possível, sejam gentis. E é isso. Até a próxima. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia-se.se/sapajusta. E a partir de R$3 você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.